Capítulo 2, carta do apóstolo Paulo a Filipe, a Filipenses, logo após a Éfeso. Passou a Éfeso, é a próxima carta. Filipenses capítulo 2, amado. Filipenses capítulo 2, versículo 4. Que assim está escrito: não atente a cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tornando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, do que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Amém. Pode sentar, amado. Glória a Deus, aleluias. Paulo, amado, sempre gosto muito das cartas paulinas, porque é carta que nos ensina o nosso dever, nos ensina como devemos nos prostrar perante a palavra de Deus. E nas várias das minhas ministrações, você sempre vai ver eu citando algo que vem do apóstolo Paulo. Porque Paulo foi um homem escolhido por Jesus, mas não para ser discípulo de Jesus, e sim para ser missionário de Jesus. Amém. Certa vez, amado, Paulo estava lá em sua casa e foi ao encontro a um jovem. Jovem esse que na Bíblia está conhecido como o diácono Estevão, primeiro mártir da Bíblia. E é engraçado, amado, que Paulo estando ali, a palavra vai dizer que Paulo foi convivente à morte de Estevão. Mas aí vem algo que nos chama a atenção. Paulo ainda moço estava ali, e quando pega as vestes de Estevão, a capa de Estevão é jogada na beira de Paulo. E ali começa algo especial entre Paulo e Deus. Porque a partir daquele momento, se passa algum tempo, Paulo começa a perseguir o povo de Deus. Começa a se levantar contra o povo de Deus. Aí pega a carta ao governo romano e vai atrás do povo de Deus em Jerusalém. E com isso, amado, o povo de Deus se dispersa. E chegando a certo momento, a palavra vai dizer que Paulo está indo a Damasco. E ao meio do caminho se vê uma luz e Paulo cai. E aí algo vem ao nosso entendimento, que aí vai para dar uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? E aí a palavra vai dizer que Paulo pergunta: quem é? Jesus, a quem tu persegue. Mas, amado, para os olhos humanos, Paulo não perseguia Jesus. Paulo perseguia aquele que falava de Jesus. Mas aí a gente vai entender que quem fala de Jesus, quem anda com Jesus, quem vive Jesus, o que vem sobre a nossa vida está indo sobre a vida de Jesus. Porque tudo o que acontece conosco está sendo afrontado a Jesus. Lembra de Davi? O gigante não estava afrontando ao Deus, estava afrontando o povo. Mas aí Davi, com sua unção, com seu poder, vai dizer: porque tu ofende ao Deus vivo. Quando a gente entende que tudo que vem sobre a nossa vida é algo maior para Deus, a gente começa a viver aquilo que Deus quer que a gente vive. E nessa noite, amado, quando Paulo escrevendo as cartas a Filipe, Paulo na maioria das vezes estava preso. Isso que nos chama a atenção. Preso em cadeias, sem poder pregar a palavra de Deus, mas nunca deixou de
pregar a palavra de Deus. E para a gente começar a entrar na mensagem, Paulo é aquele que é chamado apóstolo do gentio. Paulo é aquele que nos fez conhecer essa palavra. E não botando coroa na cabeça de Paulo. Porque o discípulo estava lá dentro em Jerusalém, pregando na parede, estava tudo certo. A palavra vai dizer que o evangelho estava todo mundo conhecendo, entendendo, já sabia, já tinha conhecimento. Mas Jesus, quando sobe aos céus, dá uma ordem: vai e pregue a minha palavra aos quatro cantos. Eram os quatro cantos, mas a igreja do Senhor naquele tempo estava dentro de Jerusalém. E hoje em dia, a igreja do Senhor, na maioria das vezes, está dentro de Jerusalém e não quer sair para fora. E muitas vezes Deus precisa levantar outros Paulos para poder enfrentar o povo de Deus, para que o povo comece a entender que não é só entre as paredes, e sim lá fora do mundo. E aqui a Madeira escrevendo, a Filipe vai dizer: olha, atenta cada um para o que é o próprio seu. É para que eu e você venha atender aquilo que é nosso, amado. Porque o que é meu, o que é seu, o diabo não vai tomar. Satanás não vai botar a mão. Ele pode até tentar atrapalhar, mas não vai tirar o teu propósito com Deus. Porque Deus, quando nos escolhe, Ele não pergunta se a gente sabe falar, se a gente sabe pregar, se a gente sabe louvar. Ele nos chamou para uma grande obra. A obra é essa que Ele vai dizer que quando a gente acredita nele, a nossa fé nos salvou. Jesus, em momento nenhum, quando ele curava alguém, amado, ele se soberbia, ele dizia: não, ele falava assim: vai, a tua fé te salvou. E aqui voltamos a um fundamento de Deus para a nossa vida, que sem a fé nada pode ser feito na nossa vida, porque a gente começa a entender que a fé é fundamento daquilo que a gente não vê, mas a gente crê. E nessa noite, amado, eu quero crer e acreditar que eu e você está tomando posse da vitória. Ah, diácono Alexandre, que vitória! Aquele milagre que tu espera, aquela bênção almejada, aquilo que tu tem pedido a Deus nessa noite. Eu tenho certeza que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é o Deus que está pronto para te atender. Mas ele vai dizer: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Deus. Sentimento. Mas que sentimento é esse, amado? A palavra vai dizer que eu e você devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Jesus nos amou dessa forma. Jesus nos amou como Ele ama o seu próprio Pai. Ele vai dizer: olha, Pai, eu vou à terra fazer a tua vontade, fazer aquilo que tu tem escrito lá no começo de tudo, quando tu me usou para fazer todas as coisas. Que a palavra vai dizer que Deus criou todas as coisas em intermédio da palavra. A palavra era Jesus. Que o João vai dizer que o Verbo se tornou carne, e carne fez todas as coisas. Deixa eu te falar uma coisa: se eu e você comer dessa carne ou beber dessa água, não sentiremos sede, mas não sede material, e sim sede espiritual. Haja que haja em mim e em você o amor de Jesus Cristo, amor por aqueles que estão precisando, amor por aqueles que é necessitado de cura, de libertação e de transformação. Porque a palavra vai dizer que Jesus só não curava, mas libertava aqueles que eram precisos ser libertados. Porque o próprio Jesus vai dizer que Ele veio ao mundo para aquele que se encontra perdido, enfermo e doente. Aleluia. Jesus não veio ao mundo, amado, para aquele que se acha todo poderoso. Jesus veio ao mundo para aquele que se humilha. E aqui eu vou abrir um parênteses. A gente só se é feliz quando está aos pés. Quando a gente está aos pés de Jesus, vem a tribulação, vem o desânimo, vem o disse-me-disse, vem a afronta. Mas quando a gente se encontra aos pés de Jesus, a gente está de pé diante da dificuldade. Quando a gente está aos pés de Jesus, a gente está de pé diante do problema que vem sobre a nossa vida. Deixa eu te falar uma coisa: quanto mais a gente está de joelho, quanto mais a gente está aos pés de Jesus, mais alto a gente se encontra. Porque Ele vai dizer que quanto mais a gente desce, mais a gente sobe. Glória a Deus,
Deus, aleluia. Amados, Jesus é algo extraordinário na nossa vida. Porque Ele vai dizer que Ele fez todas as coisas. Ele é o próprio amor. Jesus, amado, quando Ele vem à terra, Ele veio com um propósito, que foi salvar eu e salvar vocês. Amém, Jesus. Ele não veio à terra para dizer que Ele poderia fazer todas as coisas, não. Ele veio à terra cumprindo a ordem do Pai. Quando o Pai falou assim: filho, tu agora vai cumprir o que Adão não cumpriu, tu agora vai cumprir o que Abraão não cumpriu, tu agora vai cumprir o que a humanidade não vai conseguir cumprir. Aí Ele desce aos céus, Ele desce à terra, vem nessa terra como homem, em forma de carne, como eu e você, é sujeito a todos os pecados que eu e você. E aqui abre um parente, quando a gente olha para o outro e fala: ah, pecou porque a carne é fraca. Não, pecou porque queria pecar. Já estava no coração o desejo de pecar, porque Jesus veio como carne a esse mundo. Sabemos nós que Ele era carne e Deus ao mesmo tempo, mas quando foi provado no deserto, Ele era carne, e carne com fome e com sede. Satanás, olha, se tu és o Filho de Deus, faça que essa pedra se torne pão. É verdade, Deus. Glória a Deus. Amados, Satanás, no dia de hoje, se você abrir a boca, eu vou fugir de Deus, ele vai pegar o cavalo, vai selar, vai botar na tua frente e ainda vai emprestar as esporas. Corre mesmo, foge mesmo. Mas deixa eu te falar uma coisa: se tu é mulher e homem de Deus, não foge de Deus, se aproxima de Deus, fale com Deus, vive em Deus, ame Deus, se transforme em própria imagem de Deus aqui na terra, porque a palavra vai dizer que eu e você é o sal da terra, e sal é para dar gosto, não desgosto. Sal não é para matar, é para salvar. E quando eu e você entende que a gente é aquele que vai vir para curar após Jesus, a gente começa a viver Jesus. Paulo vai dizer que sejam os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Aleluia, meu Deus, glória. Jesus veio a essa terra para dizer que Ele é o Rei do Rei, Senhor dos Senhores. Deus veio nessa terra descer dos céus, amado, com um propósito maior do que aquilo que Ele veio fazer. Jesus veio para os seus, a palavra vai dizer. Aleluia. Jesus veio para Jerusalém, para o povo israelita, o povo escolhido, nação eleita, nação aquela que Deus chamou desde quando chamou Abraão, mas aquela nação não o aceitou, e eu e você fez um favor dele nos ter nos aceitado, ser chamado de filho de Deus, irmão e co-herdeiro de Cristo, em nome dele, porque Jesus é aquele que me salvou e te salvou de onde ninguém poderia tirar, te transformou de algo que não tinha valor para algo que tem valor. E quando Deus fala isso, Ele vai falar: olha, tem em vós que é barro, tesouro precioso. Glória a Deus, aleluia. Ele está dizendo que eu e você pode ser barro, pode ser pó, pode ser cinza, mas tem dentro de mim e de você algo que só Ele entende, algo que só Ele sabe ler e compreender, que é aquilo que nós chamamos de Espírito Santo de Glória a Deus. Deus. Quando Deus vai falar assim agora, está Deus lá no jardim do Éden, junto com Jesus, junto com o Espírito Santo, vai assim: fazendo o homem a nossa imagem e semelhança. Ele está dizendo: vou fazer o homem do barro, vou botar o homem em pé e vou soprar dentro dele o meu Espírito. Deus, quando veio à terra, Ele fez e deixou de ser Deus por alguns momentos. A palavra diz que Ele se usurpou de Deus. Ele largou o seu ser supremo, na maioria do tempo, para sofrer o que eu e você sofreu, para sofrer o que eu e você vem sofrendo. E aí a gente olha para trás e faz: mas está doendo. Não está doendo não, irmão. Deixa eu te falar uma coisa: a palavra vai dizer que Jesus foi chicoteado, foi cuspido, apanhou, botaram uma coroa de espinho na cabeça dele, botaram uma cruz no seu ombro e falaram: anda. E Jesus, como ovelha calada, muda, começou a dar seus pequenos passos, devagarzinho, a encontro da morte, irmão. E aí a gente começa a entender que aquele andado de Jesus até a cruz
até o Gólgota, não foi para a morte, não, foi para uma vida eterna, em vida minha e sua, porque cada passo que Jesus dava para a cruz, era cada passo que você dava para longe dela, porque a palavra vai dizer que aquela cruz não era para Jesus, era para mim e para você. E aí a gente começa a pesquisar aquele chicote que bateu em Jesus, aquele pequeno chicote que os capatazes batiam, era de osso de carneiro. A Bíblia na história vai dizer que quando batia aqui, puxava, cortava a carne de Jesus. E ela vai relatar que homem nenhum suportaria. Verdade, meu Deus. Sabe por que não suportaria? Porque você é fraco, é pó, é cinza, não merece o nome que temos, não merecemos ser chamado filho de Deus, herdeiro do céu, para morar na mansão celestial. Sabe por quê? Porque a gente olha para trás, qualquer pedrinha no nosso sapato, a gente quer parar, e aí esquecemos de dizer que Jesus não parou com a cruz nas costas. Toma a tua cruz e anda, não deixa a tua cruz não. Ah, mas está doendo, continua doendo e gemendo, mas vai falando que Jesus é bom, vai andando para a presença de Deus. Não olha. Quando eu falei assim, ó, seja como os 10 leprosos, seja como um dos 10. Jesus vem descendo, passando por Samaria, aí vem 10 leprosos. Jesus vê, ele vai dizer, vai, fala com o sacerdote, para ver se está curado. Mas Jesus sabia que ele estava curado, mas Jesus mandou ele ir até o sacerdote, cumprir a lei de Moisés. Aí foram todos. Aí volta um, adorando a Jesus e gritando, Senhor, 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 e adorando, se pôs aos pés de Jesus. Jesus vai olhar para ele e diz, não foram 10 que foram curados? Cadê os outros 9? A palavra vai dizer que nada pode se esconder de Jesus. Ele sabe o que eu faço, o que você faz. Ele sabe se você está orando ou se não está orando. Ele sabe se você está aqui de coração puro ou não. Se está aqui por obrigação ou por amor a Ele. Deixa eu te falar uma coisa. Faz a vontade de Deus, independentemente daquele que está te apontando. Mas faz alegre, faz cantando, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Certa vez ele vai chamar o profeta por nome de Jeremias, que ainda era criança, e o profeta vai dizer, eu sou criança e não sei falar, Jesus falou, plenamente abre a tua boca, que eu te usarei. Nessa noite ele está dizendo, seja profeta, profetiza a cura, profetiza a libertação, profetiza milagre na tua vida e na tua parentela. Certa vez o Espírito Santo pega o profeta Isaías e coloca no meio do vale de ossos secos. E olha para o profeta, o que é que tu vê? Ele fala lá, eu vejo um monte de ossos, e ossos sequíssimos. Ele fala, profetiza a vida sobre os ossos. Glória a Deus, aleluia. Uma coisa como a Jesus é meio assim, complicado, né? Não é complicado, parece que está complicado, mas descomplica. Ele leva o profeta em espírito, bota no meio do vale de ossos secos, só seco, para falar que sequíssimo, não tinha mais jeito. E aí ele fala, profetiza sobre os ossos. E quando o profeta abre a boca e fala, assim diz o Senhor, tenha vida. Aleluia. A frase começa a ter um grande barulho se movimentando, osso com osso, pele com pele. É engraçado, irmão. A diaconisa vai falar com os dois, falar uma palavra engraçada. Até na boca. Aí começa a juntar pele com pele, osso com osso, osso com seu osso tudo molhadinho. Aí ele vai dizer, fala agora. E quando está todo mundo de pé, só os ossos lá de pé, irmão. Irmão, vamos imaginar a cena. Está o profeta lá reunido, cheio de ossos. O osso se põe em pé. Ele vai dizer agora, profetiza. Vida, profetiza que agora eu vou soprar sobre os ossos o Espírito. É engraçado, irmão, que o profeta estava lá, profetizou, mas quem fez o milagre foi Jesus. Jesus continua fazendo milagre, fazia lá, ele vai fazer amanhã. Não vai mudar de fazer milagre e nem vai parar de fazer milagre. Quem vai parar de acreditar no milagre sou eu e você. Se nessa noite eu e você vai adorar o Deus dos deuses, Senhor dos senhores e Rei dos reis, a gente vai compreender que o milagre não se fala, se vive, se contempla. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, meu Deus.
mesmo sendo obediente até a morte de cruz. Vamos voltar lá atrás. Povo romano, tempo passado, alguns milhões de anos atrás, morte de cruz. Naquela época, a morte mais terrível, a morte para criminoso, perigosamente perigoso. Jesus morreu no meio de 2 ladrões. E lá na cruz, amado, antes de se contemplar, antes de fechar tudo aquilo que ele tinha, o propósito que Deus tinha com ele, outros ladrões vão olhar, se tu é filho de Deus, Deus está aí, salva nós dois. O outro está à direita, vai olhar e falar assim, cara, tua boca que tu não sabe com quem é que tu fala. Se o Senhor quiser, deixe que eu entre com o Senhor no paraíso. Ele vai dizer, ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. E deixa eu te falar, eu e você, a partir daquele momento, entramos no paraíso com Jesus. E lá fizemos morada essa que Jesus vai falar que Ele mesmo preparou para mim e para você. Não deixa que a morte de Cristo seja em vão. Receba o teu milagre nessa noite. Receba a tua cura nessa noite. Receba a tua libertação nessa noite. Aí tu pode dizer, não é para mim, é para minha família. Receba nessa noite aquilo que Jesus tem para a tua parentela também. Porque Ele vai dizer que por amor de um justo, todas as coisas é feita. Glória a Deus, aleluia. Irmão, certa vez estava lá todo preso. E está o povo reunido na casa de Maria, orando e pedindo que Deus fosse lá libertar Pedro. Entenda isso. Quando o povo está orando, é um único pensamento, é uma única união espiritual. E união essa não é a união que você entra aqui dizendo que está adorando, não. É no único sentido, dizendo, Deus já fez o milagre e Deus já vai fazer, porque Ele é Deus, Ele vai cumprir. E quando a gente ora assim, pede assim, confiando, Jesus manda o anjo, vai lá onde está Pedro, bate no ombro de Pedro, pede Pedro para se levantar. Pedro sai da cadeia e ninguém vê. Glória a Deus. Deixa eu te falar isso. Satanás pode estar do teu lado dizendo, não tem jeito, tu vai ficar aí, tu não vai sair desse ponto, tá vendo essa linha, tu não passa, porque eu estou dizendo que tu vai passar, mas está do outro lado tem alguém olhando e falando assim, Senhor, ele vai passar dessa linha, ele vai ser um milagre, ele vai ser uma bênção, ele vai fazer aquilo que tu tem pedido a ele, porque o Senhor foi justo, o Senhor comprou com preço de sangue, o sangue é esse que ninguém pode pagar, sangue é esse que ninguém pode mais pagar. Aleluia, glória a Deus. Eu e você foi comprado por sangue precioso, sangue carmesim, sangue esse, amado, de um cordeiro, que hoje em dia não tem mais sacrifício. Aleluia, Senhor, glória a Deus. E aí vem. Aí Paulo vai dizer que o próprio Deus exaltou Jesus sobre todos os nomes. Aleluia. Vou abençoar a tua vida nessa noite. Amém, Jesus. O próprio Deus vai levantar e vai te exaltar no meio daqueles que falam de tua vida. Aleluia. No meio daqueles que andam te dizendo que tu não vai conseguir. É o próprio Deus que vai te exaltar no meio dele. Te permanece na tua posição. E posição essa de obediência. Até que do alto venha o teu poder sobre a tua vida. Porque a palavra vai dizer que quando você se põe na brecha, ninguém mais pode comigo com você. Porque a palavra é fiel, irmão. Glória a Jesus. É sobre todos os nomes. E aí ele vai dizer que todos verão, ouvirão e contemplarão a Cristo, tanto no céu como na terra, como debaixo da terra. Todos os joelhos vão se dobrar a Ele. Ele vai dizer que todas as línguas da terra, todas, vão ter de se confessar a Jesus. E aqui eu vou abrir uma coisa espiritual na minha, na tua vida. Quando eu e você confessamos os nossos pecados para Jesus,
Ele se achega ao nosso lado e está dizendo: filho e filha minha, eu sou contigo até a consumação dos tempos, porque tu está sendo fiel à minha palavra. E Jesus, meu irmão, não volta atrás da palavra dele. Quando ele fala que vai te abençoar, que ele vai te curar, ele vai te curar. Apenas seja obediente a ele. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Obediência é coisa rara de hoje em dia. Obediência à palavra de Deus está sendo pouco. Verdade. E aí, irmão? A obediência se passa primeiramente pela nossa família. Porque é fácil você falar que obedece a Jesus, mas não obedece pai, não obedece mãe, não obedece ninguém dentro de casa. Que obediência é essa? Que você não obedece àquele que está à sua frente, que tem algo maior do que você, ou é um cargo superior a você. Obediência se passa pelos reis da terra, se passa pelo seu pai e sua mãe, se passa pela sua liderança no seu trabalho, onde você estiver, se passa por tudo aquilo que Jesus pede para você fazer. Amém, Jesus. Glória. Obediência é isso, amado. A gente entender que não é obedecer só a Jesus, não. Porque o que a gente vê hoje em dia, eu vou falar, Jesus está mandando eu falar, eu vou falar. Eu obedeço somente a Jesus. Eu só obedeço Jesus. Oxe, meu pastor não manda em mim, meu patrão não manda em mim, meu pai não manda em mim, minha mãe não manda em mim. Vem cá, que obediência é essa? Se o próprio